Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo aqui com as nossas aulas de Brasil contemporâneo, a gente vai iniciar agora uma série de 2 vídeos sobre a proclamação da República no Brasil. Então a gente viu nas aulas anteriores o contexto ali do segundo reinado, a gente viu algumas transformações econômicas que estavam acontecendo no Brasil, né? As características da economia, a importância que o café passa a ter no Brasil independente, as tentativas de industrialização, o crescimento de outros produtos agrícolas, como o algodão, e também o crescimento da borracha, né? Um produto que é extraído da floresta amazônica. A gente viu também o declínio da escravidão, né, no Brasil, o fim do tráfico de escravos e a gradativa substituição da mão de obra escravizada africana pela mão de obra livre assalariada de imigrantes europeus. A gente viu que essa substituição também tem a ver com um projeto de tentar embranquecer o país, né, de tentar fazer com que o Brasil tenha mais brancos, porque acreditava-se na superioridade da raça branca. E ao mesmo tempo, né, o segundo reinado é o final do segundo reinado é o momento do crescimento do movimento abolicionista, que vai culminar com a abolição da escravidão no dia 13 de maio de 1888. Pouco mais de um ano após o fim da escravidão, chega ao fim o Império no Brasil e é proclamada a República. E é esse processo de passagem do Império para a República que a gente vai tentar entender nesse vídeo e no próximo. É muito importante para a gente entender a proclamação da República, entender que vai surgir um novo ator político no Brasil. Antes a política era quase que exclusivamente controlada pela elite agrária brasileira, pelos grandes proprietários de terras, né, os grandes latifundiários. A princípio, os senhores de engenho de açúcar no Nordeste, mas da metade para o final do segundo reinado vai predominar politicamente o grupo dos cafeicultores de São Paulo, mas sempre são grandes proprietários de terras. No segundo reinado, porém, da metade do segundo reinado em diante, vai surgir uma nova força política que vai ter muita influência na história do Brasil a partir desse momento e durante todo o período republicano, praticamente todo o período republicano, que é o Exército. E o Exército vai se destacar, vai ganhar força a partir da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é extremamente importante para a gente compreender a consolidação do Exército como uma força política importante. Aqui o título do slide é a criação do Exército. Não é que o Brasil não tinha um exército, até tinha, mas era um exército pequeno, relativamente desorganizado, sem uma grande mobilização. E a Guerra do Paraguai vai consolidar o exército como uma força importante dentro do país. Então é a partir da experiência da Guerra do Paraguai que o exército brasileiro vai passar a ter uma grande importância dentro do país. Mas vamos entender um pouco dessa Guerra do Paraguai. Ela acontece ali mais ou menos na metade do segundo reinado, entre 1865 e 1870. E assim, a gente não vai aprofundar muito a Guerra do Paraguai, mas é só para vocês entenderem o contexto geral, o que ela significou no contexto da América do Sul, mas principalmente o que ela significou para o Brasil. Então o que acontece aí? Vocês estão vendo no mapa, que é um mapa que está em inglês, por sinal. Esse mapa que vocês estão vendo é o mapa da bacia do Rio da Prata. O Rio da Prata é um rio importantíssimo, que faz a ligação ali do Oceano Atlântico com o interior do continente sul-americano. Então, o Rio da Prata, ele é o principal rio de uma bacia hidrográfica, né? Ele é interligado com outros rios importantes, como o Rio Uruguai, que passa aqui por Uruguaiana, tem ligação com o Rio Paraná, tem ligação com o Rio Paraguai, que são rios importantes aqui dessa região, né? E chega, por exemplo, até o Rio Tietê, que é um rio importante de São Paulo, enfim. Essa bacia é uma bacia importante que faz essa ligação do interior da América do Sul com o Oceano Atlântico. Então, a bacia do Rio da Prata é um caminho de saída para o oceano, portanto, ela era extremamente importante para o comércio, né? Na beira do Rio da Prata, que estão cidades e portos importantes da América do Sul, alguns deles, como o Porto de Montevidéu, no Uruguai, o Porto de Buenos Aires, na Argentina.
E essa saída também era importante não só para o Uruguai e para a Argentina, como era importante para o Brasil, que também usava esse caminho, essa saída para o oceano, além das outras que o Brasil já tinha, mas essa saída principalmente para a região sul do Brasil era importante, né? O Uruguaiana vai ter um porto importante também na beira do rio Uruguai. E essa saída era extremamente importante para o Paraguai. Por que para o Paraguai? Se vocês olharem no mapa, o Paraguai não tem saída para o mar, o Paraguai não tem litoral. O Paraguai é um país que não tem nenhuma ligação com o oceano. Então, a única saída que o Paraguai tinha para fazer esse comércio internacional era através dos rios da bacia do Rio da Prata. Então essa bacia ela é estratégica para esses 4 países, Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai. O Brasil, como o maior país da América do Sul e único império, tinha pretensões de controlar essa região, de controlar a navegação pelo Rio da Prata. Então, e tentou se impor. Ele tentou se impor diante dos outros países que compartilham essa bacia com o Brasil para controlar ali a navegação. E o Paraguai, só que o Paraguai não queria que o Brasil controlasse essa região. O Paraguai queria manter ali sua navegação para escoar os seus produtos para o Oceano Atlântico. E é pelo controle dessa região, pelo controle da bacia do Rio da Prata, que vai se iniciar o conflito da Guerra do Paraguai. Que foi o maior conflito armado da América do Sul. Foi uma guerra muito grande que teve gravíssimas consequências para todos os envolvidos. Então vamos entender assim, como que a guerra começa, qual foi o pretexto da guerra, para o início da guerra. O Brasil e o Paraguai estão ali disputando o controle da bacia do Rio da Prata. A Argentina e o Uruguai também têm pretensões ali. Só que o que vai... essas disputas vão gerar uma série de tensões entre os países. Só que o estopim da guerra vai ser quando o Paraguai aprisiona um rio brasileiro que estava navegando na bacia do Rio da Prata e invade o território do Mato Grosso, o estado do Mato Grosso aqui no Brasil. Na época não era estado, era província, mas enfim, invade o Mato Grosso, que faz fronteira com o Paraguai, e invade também territórios na Argentina, o Paraguai. E essas invasões é com o objetivo de controlar rios da bacia do Rio da Prata. Diante dessas agressões do Paraguai, forma-se a Tríplice Aliança, o mesmo nome que usado na época da Primeira Guerra Mundial para a aliança entre Alemanha, Itália e Áustria-Hungria, o Brasil utilizou muito antes da Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Aliança, a aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai. Brasil, Argentina e Uruguai então formaram uma tropa conjunta para lutar contra o Paraguai. E aí vocês vão pensar, o Paraguai é um país pequeno, pobre. Brasil, Argentina e Uruguai são os países mais desenvolvidos da América do Sul, são alguns dos países mais desenvolvidos da América do Sul. E são países muito maiores, a não ser o Uruguai. O Uruguai é bem pequenininho, mas a Argentina e o Brasil são muito maiores que o Paraguai. Só que naquele contexto, o Paraguai era um país com muito potencial de desenvolvimento. O Paraguai tinha ali planos de desenvolvimento industrial. E o Paraguai já tinha um grande exército montado, diferentemente do Brasil, Argentina e Uruguai. Consequência disso, as tropas formadas pela Tríplice Aliança, por 3 países juntos, tinham cerca de 26 mil soldados. Enquanto o Paraguai, só o exército paraguaio já tinha 64 mil soldados. Ou seja, o Paraguai tinha uma força militar muito maior do que Brasil, Argentina e Uruguai juntos. Então, o Paraguai consegue fazer frente à Tríplice Aliança. A vantagem da Tríplice Aliança, então, não era o número de soldados, já que era muito inferior o número de soldados. A vantagem da Tríplice Aliança era que a Tríplice Aliança tinha bons navios e os combates que se desenvolviam nos rios da bacia do Rio da Prata acabavam sendo vantajosos para a Tríplice Aliança, já que ela tem navios melhores. E a Tríplice Aliança contava com o apoio da Inglaterra. Por que a Inglaterra se intromete? Vamos lembrar lá das aulas de neocolonialismo que a Inglaterra tinha interesses na economia da América do Sul. A Inglaterra queria vender seus produtos na América do Sul, então queria que os países da América do Sul fossem dependentes economicamente da Inglaterra. O Paraguai tinha um projeto de não ser dependente de países europeus. O Paraguai queria constituir uma própria indústria. Quando se conta essa parte da história da Guerra do Paraguai, é muito comum as pessoas exagerarem um pouco. Tem alguns historiadores, algumas pessoas que exageram um pouco, dizendo que o Paraguai, aliás, era um país desenvolvido na América do Sul, era um país industrializado, e a Inglaterra temia o crescimento do Paraguai. Não é bem assim. O Paraguai tinha, uma ferrovia e algumas fábricas. Não era um país industrializado, desenvolvido, que ia fazer
frente ao poder inglês. Não. Mas o desenvolvimento de uma indústria própria do Paraguai faria com que o Paraguai não dependesse tanto da Inglaterra. E para a Inglaterra é interessante manter essa dependência. Brasil, Argentina e Uruguai eram dependentes economicamente da Inglaterra. Então a Inglaterra vai entrar na guerra um pouco para manter essa aliança e essa dependência com Brasil, Argentina e Uruguai, e pensando também em enfraquecer um pouco a indústria paraguaia, para que o Paraguai também fosse dependente. Mas o mais interessante para a Inglaterra nem era tanto essa questão, já que o Paraguai era pequeno, o Paraguai não ia substituir a Inglaterra como potência industrial na América do Sul. O interessante para a Inglaterra é que a Inglaterra emprestou dinheiro para os países da Tríplice Aliança e forneceu armas para os países da Tríplice Aliança. Então a Inglaterra lucrava com essa guerra. A guerra em si era lucrativa para a Inglaterra. Então a Inglaterra apoiou o lado que ia acabar, enfim, comprando mais produtos ingleses, pegando mais dinheiro inglês emprestado. Então a Inglaterra acaba tendo essa participação na guerra contra o Paraguai do lado de Brasil, Argentina e Uruguai. Então, pensando aí, analisando um pouco mais essa questão da Inglaterra, quem governava o Paraguai era o general Solano Lopes, que governava o Paraguai como um ditador. Ele era um ditador. Os primeiros governantes do Paraguai foram todos ditadores. E o Solano Lopes pretendia que o Uruguai, como eu já citei, fosse um país autônomo. Então ele tem planos de desenvolver a economia, desenvolver a indústria paraguaia, e a Inglaterra via o Paraguai como uma pedra no caminho, uma pedra no sapato, assim, que ia atrapalhar esse domínio. De novo, não que o Paraguai tivesse potencial para substituir a Inglaterra como principal potência econômica fornecedora de produtos industriais na América do Sul. Mas quanto menos concorrência para a Inglaterra, melhor para a Inglaterra. Então, a Inglaterra, vendo no Solano Lopes um projeto político que atrapalharia os planos ingleses na América do Sul, a Inglaterra pretendia dar um jeito de derrubar o Solano Lopes, de tirar o Solano Lopes do governo. E além de querer derrubar o Solano Lopes, os empréstimos de dinheiro e a venda de armas para os países da Tríplice Aliança trariam ainda mais lucro para a Inglaterra. Então, para a Inglaterra era vantajoso dos dois lados. Era vantajoso tanto uma guerra para derrubar o Solano Lopes, quanto emprestar dinheiro e vender armas para quem fosse atacar o Solano Lopes. Daí a charge que vocês estão vendo ali do lado, o Solano Lopes com a faixinha ali do Paraguai, falando covardia, 3 contra 1, e ali você tem a representação, né, dos exércitos, das tropas, aliás, dos governantes do Brasil, ali Dom Pedro II, do Uruguai, que é o presidente Flores, e da Argentina o presidente Mitre. E eles estão ali junto com pulando do colo da Rainha Vitória, que é a rainha da Inglaterra, importantíssima rainha do século XIX, um dos momentos de auge da Inglaterra, foi durante o governo da Rainha Vitória. Ele falava, covardia, 3 contra 1, e ela falou 3, né? Como, na verdade não eram 3, eram 4, porque tinha a Inglaterra por trás também. Então esse é o contexto aí da Guerra do Paraguai, tudo que está envolvido. Pois bem, os detalhes da guerra, enfim, depois vocês podem pesquisar, ver as informações, a importância das batalhas, né? O que foi a rendição de Uruguaiana, representada nesse quadro aí que vocês estão vendo do lado, que é um quadro gigantesco que tem no Salão Nobre da Prefeitura de Uruguaiana. Enfim, os detalhes da guerra vocês podem encontrar facilmente depois na internet, mas o que é importante a gente saber sobre a Guerra do Paraguai, sobre esse evento, é o resultado. A vitória, obviamente, Brasil, Argentina e Uruguai, com o apoio da Inglaterra, foram vencedores. A Tríplice Aliança venceu. Só que mais do que a vitória da Tríplice Aliança, é importante a gente entender o tamanho da derrota do Paraguai. 75% da população do Paraguai morreu nessa guerra. Foi um massacre, praticamente um genocídio da população paraguaia. Chegou um momento no final da guerra que todos os homens maiores de 15 anos do Paraguai morreram. Chegou um momento na guerra que você tinha crianças lutando no exército paraguaio por falta de gente, por falta de homens para lutar. Então, basicamente, sobrou no Paraguai mulheres e crianças. Pouquíssimos homens. Então, você tinha soldados ali, a partir de 6 anos de idade já tinha criança lutando na guerra, porque não tinha soldado. E, como parte da derrota, o Paraguai acabou perdendo territórios. Alguns territórios do Paraguai foram cedidos ao Brasil, outros à Argentina, outros ao Uruguai. Aliás, principalmente Brasil e Argentina. E o acesso ao Oceano Atlântico
para o Paraguai foi dificultado, porque agora a bacia do Rio da Prata era controlada parte pelo Brasil, parte por Argentina e Uruguai. Então os navios paraguaios não circulavam, não transitavam livremente. E a ideia do Paraguai era essa, que os seus navios transitassem livremente pelo Rio da Prata. E agora o Paraguai tinha que passar por todos os processos de imigração, de aduana, pagar impostos, então isso dificultou o escoamento da produção paraguaia. Isso fez com que o potencial de desenvolvimento do Paraguai, o potencial de crescimento do Uruguai fosse estrangulado, então o Paraguai não conseguiu se desenvolver. Há quem diga que o Paraguai ainda hoje sofre com os resultados da Guerra do Paraguai, já que o Paraguai não desenvolveu uma indústria, já que o Paraguai teve uma geração inteira de homens adultos mortos na guerra. Então o Paraguai passou a sofrer com... Primeiro, não tinha um escoamento para a indústria, para a sua indústria que estava começando, então a indústria morreu praticamente no nascedouro. Não tinha mão de obra, não tinha mão de obra, já que os homens morreram na guerra. Então o Paraguai foi assim, o potencial que o Paraguai tinha foi destruído com a Guerra do Paraguai, que aliás nós brasileiros chamamos de Guerra do Paraguai, né? Os paraguaios chamam de Guerra do Brasil ou Guerra da Tríplice Aliança, né? Cada país nomeia a guerra com o nome do adversário. E aí só para vocês, né, saber, só para a gente falar um pouco de Uruguaiana no contexto da Guerra do Paraguai, já que Dom Pedro II veio até Uruguaiana, né, tal, tem todo um contexto. Qual que foi a importância da rendição de Uruguaiana, que vocês tanto devem ter ouvido falar? No contexto da guerra, como eu disse, as tropas paraguaias invadiram territórios no Brasil, invadiram territórios no Mato Grosso e invadiram Uruguaiana também. Uruguaiana foi controlada pelos paraguaios, por tropas paraguaias. Mas o exército brasileiro conseguiu derrotar, né, conseguiu fazer com que as tropas paraguaias se rendessem, e aí o imperador do Brasil, Dom Pedro II, mais o presidente da Argentina e o presidente do Uruguai, vieram até Uruguaiana, e o general das tropas paraguaias que estavam em Uruguaiana oficialmente se rendeu, e aí é o gesto de rendição, né? O soldado entregar sua espada, né, o general entregar sua espada aos generais ou aos comandantes inimigos, significa que ele está se rendendo, é o símbolo da rendição. E aí é o que está sendo representado nesse mural, a rendição de Uruguaiana. Não foi exatamente assim, os governantes com suas bandeiras, mas, né, teve a entrega, né, a rendição das tropas. Ali elas foram cercadas, se renderam, e a rendição de Uruguaiana foi um marco importante na Guerra do Paraguai, porque até então era o Paraguai quem estava atacando, a Argentina, Brasil e Uruguai estavam mais na defensiva. A partir da rendição de Uruguaiana, as tropas da Tríplice Aliança avançam em direção ao Paraguai. Então a Tríplice Aliança passa a ter as iniciativas da guerra, e aí começa a acumular vitórias até a vitória definitiva sobre o Paraguai. Então, tem alguns fatos também aqui na história de Uruguaiana. Muita gente acha que a Praça do Barão foi onde aconteceu esse evento, né, da rendição, porque a Praça do Barão antigamente se chamava Praça da Rendição. Mas, na verdade, esse evento aconteceu, não se sabe exatamente o local, mas foi mais ou menos na região onde está o obelisco de Uruguaiana. Então não foi na praça. A praça só recebeu esse nome de Praça da Rendição, em homenagem à rendição paraguaia em Uruguaiana. Só que anos depois, uma comitiva de diplomatas paraguaios veio à Uruguaiana, enfim, fazer acordos diplomáticos. E aí o governo achou que ia pegar muito mal que a praça central da cidade tivesse um nome fazendo referência à derrota paraguaia na guerra. Então trocaram o nome da praça para a Praça do Barão. O Barão do Rio Branco é um importante diplomata brasileiro, então ficou um nome neutro, que não ofenderia os paraguaios, por isso que a praça mudou de nome. Quais foram as consequências dessa guerra no Brasil? Para o Império, para Dom Pedro II, apesar da vitória, essa guerra não trouxe grandes benefícios, assim, não tinha muito o que comemorar. Primeiro que o Brasil teve um número muito grande de mortos e feridos. E aí isso meio que pegava mal. Como é que o Brasil, um país tão grande, tem tanto prejuízo com a guerra? Segundo, os gastos com a guerra fizeram a dívida externa aumentar. O Brasil comprou armas e fez empréstimos com a Inglaterra, então a dívida externa do Brasil, que começou com a independência do Brasil, quando o Brasil se torna independente, Dom Pedro I pega um empréstimo com a Inglaterra para indenizar Portugal. E aí começa a história da dívida externa brasileira, que vai durar
até o início do século XXI, e isso não é um exagero. A dívida externa brasileira tem uma história muito longa. O Brasil é um país que deve para os outros. Então, especialmente com a Inglaterra, a dívida externa do Brasil cresceu. Só que a principal consequência da Guerra do Paraguai, além da diminuição do prestígio de Dom Pedro II e da crise econômica causada pela participação na guerra, a gente tem a formação do exército. O exército brasileiro não era um exército profissional. Basicamente, eram homens recrutados em situações de guerra. E o Brasil até então não tinha passado por nenhuma grande guerra. Então, homens eram recrutados de forma esporádica, você não tinha um exército permanente. E a Guerra do Paraguai fez surgir esse exército permanente. Então, o Brasil passou a ter um corpo militar, passou a ter tropas permanentes. Só que, como até a Guerra do Paraguai o Brasil não tinha tropas permanentes e precisava de um grande contingente de soldados, muitos escravos foram recrutados. E esses escravos recrutados para lutar na Guerra do Paraguai, eles, em troca, receberiam a alforria, eles seriam libertos. Então, voltando da guerra, eles seriam libertos. Então, muitos escravos foram. Esses escravos que foram para a guerra foram chamados de voluntários da pátria. Vocês estão vendo que não eram exatamente voluntários, eles estavam indo em troca da alforria, em troca da liberdade. Mas o Brasil incorporou muitos escravos. E o que acontece? No exército, pessoas mais ricas, pessoas mais pobres, homens livres, homens que eram escravizados, se aproximaram. E aí você tem ali uma troca de ideias, uma troca de informações. Alguns soldados, na Guerra do Paraguai, voltaram para o Brasil defendendo ideias abolicionistas, que eles olhavam para o seu companheiro, que era um escravo, um ex-escravo, e falavam, nossa, esse cara luta com a mesma bravura, defende o país tanto quanto eu, por que eu sou livre e ele é escravo? Então, alguns soldados, assim, não era uma opinião do exército, defender o fim da escravidão, mas alguns soldados voltaram com essas ideias abolicionistas. E, muito significativo, soldados brasileiros lutaram ao lado de soldados argentinos e soldados uruguaios. A Argentina e o Uruguai eram repúblicas, eram países democráticos. Tudo bem, eventualmente a Argentina e o Uruguai tinham governantes um pouco mais autoritários, mas eram repúblicas. E muitos soldados brasileiros voltaram para o Brasil refletindo sobre as ideias republicanas, refletindo sobre a possibilidade de ter eleições para escolher o seu governante, e não ter um governante que passa o cargo de forma hereditária. Além disso, os soldados brasileiros ganharam prestígio. O exército brasileiro se forma como um exército profissional na Guerra do Paraguai, e ele passa a ter muito prestígio. Afinal de contas, apesar de todos os problemas da guerra, junto à população eles eram heróis, eles eram os vencedores da guerra. Lutaram com bravura e venceram o inimigo, o tirano, o ditador Solano Lopes. Então o exército brasileiro passou a ser politicamente muito forte. A partir da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro vai ter uma importância política dentro do Império. Não à toa é o exército que vai proclamar a República. Mas isso a gente vai chegar no próximo vídeo. Aqui uma representação, pessoal, dos voluntários da pátria. Se vocês pesquisarem no Google imagens voluntários da pátria, vocês vão ver vários soldados negros, que eram esses escravos que se alistavam nas tropas, se alistavam ou porque queriam ou porque eram obrigados. Muitos donos de escravos ofereciam seus escravos para lutar na guerra e o escravo tinha que ir. Então eles eram chamados voluntários da pátria. Então eles iam para a guerra e em troca eles iam receber a liberdade. Então ali do lado direito você tem uma fotografia e assim, houve vários voluntários da pátria, foram muitos, né? E é interessante porque o exército brasileiro na Guerra do Paraguai tinha tropas, tinha destacamentos militares exclusivos de ex-escravos, ou de escravos que estavam buscando a alforria, né? Durante a guerra eles ainda não eram livres, mas já não eram mais escravos, enfim, estão ali no meio termo. Então você tem destacamentos, alguns destacamentos, por exemplo, de determinados povos, né? O Brasil, por exemplo, tinha um destacamento ali de soldados zuavos. Zuavos são uma determinada etnia africana, então havia um grupo de soldados de uma mesma etnia africana lutando. O Brasil tinha divisões de capoeiristas. Para os combates corpo a corpo, tinha alguns desses voluntários da pátria eram capoeiristas e usavam a capoeira como forma de lutar nos combates corpo a corpo. Então, e alguns desses voluntários da pátria cresceram, tiveram patentes, não altas patentes, né, no exército, porque as altas patentes são da elite branca, mas tiveram algumas posições de comando.
E aqui do lado esquerdo, né, na charge do lado esquerdo, você tem uma charge do Ângelo Agostini, que aliás a gente vai ver muitas charges do Ângelo Agostini, tanto sobre o Segundo Reinado quanto sobre a República, foi um dos principais cartunistas, chargistas, brasileiros, modo de dizer, porque na verdade ele é italiano, mas morou a maior parte da vida no Brasil. É muito interessante estudar a história do Brasil através das charges dele. Né? Ele tinha uma visão sobre a política e sobre a sociedade muito interessante. E ele representa justamente isso, né? O soldado que volta, o soldado negro que volta agora alforriado, condecorado com as medalhas ali, né? Vencedor na Guerra do Paraguai. E aí ele escreve o seguinte na sua charge: cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade. Né? E aí o voluntário da pátria que foi. O discurso era: estamos lutando contra o Paraguai porque o Paraguai é governado por um tirano, por um ditador que escraviza o povo paraguaio. Então vamos lutar pela liberdade do povo paraguaio. E aí o escravo volta para o Brasil e vê seus irmãos, sua mãe, escravos. Não fazia muito sentido. Então esses negros, esses pretos e pardos que lutaram na Guerra do Paraguai voltam com ideias abolicionistas muito fortes, né? Voltam defendendo o fim da escravidão com mais fervor, porque afinal de contas eles lutaram ao lado de soldados de países em que não existe mais escravidão e teoricamente eles lutaram contra a opressão, contra a tirania de um general que queria escravizar o seu povo. Solano Lopes não queria escravizar ninguém. Ele era um ditador, ele era autoritário, mas ele não queria escravizar. Ele só era autoritário. Mas enfim, o discurso era que o Tirano Lopes era um monstro e tal, e os voluntários da pátria voltaram para o Brasil e falaram: pera, eu fui lá lutar pela liberdade daquela galera, mas aqui no meu país os meus irmãos não são livres. Então essa situação é bem importante. Então a Guerra do Paraguai também ajudou um pouco o movimento abolicionista. Alguns soldados se tornaram abolicionistas e principalmente os pretos e pardos que lutaram na Guerra do Paraguai voltaram muito fortemente dispostos a lutar pelo fim da escravidão. Com o fim da Guerra do Paraguai, em 1870, a oposição a Dom Pedro II cresce fortemente, porque a Guerra do Paraguai foi vista como um erro. O Brasil não deveria ter entrado em guerra. A guerra trouxe crise econômica, a guerra trouxe endividamento para o Brasil, a guerra trouxe muitas mortes. E basicamente o Brasil lutou numa guerra e se manteve mais ou menos na mesma situação. Assim, a vitória do Brasil não trouxe grandes benefícios para o Brasil. O Brasil só continuou podendo navegar na bacia do Rio da Prata igual já fazia antes. Basicamente foi isso o resultado da guerra. Essa oposição a Dom Pedro II não era uma oposição apenas ao governante. Tornou-se uma oposição também ao modelo político do Brasil. Tornou-se uma oposição ao modelo imperial. Tornou-se uma oposição à monarquia. E aí ganha força no Brasil, não que não existisse. A gente viu, desde o primeiro reinado, você tem políticos brasileiros, você tem movimentos brasileiros que lutam pela república. Pode não necessariamente ser uma república do Brasil, eventualmente a República de Piratini, no Rio Grande do Sul, a República Juliana em Santa Catarina, a Confederação do Equador, no Nordeste, formando uma república unindo territórios de Pernambuco e outros estados do Nordeste, mas você tem ideias republicanas. Sabe? Desde da colônia, a Inconfidência Mineira queria proclamar uma república em Minas Gerais. Então, assim, as ideias republicanas sempre existiram no Brasil, mas elas se tornam muito fortes após a participação do Brasil na Guerra da Tríplice Aliança, na Guerra do Paraguai. Então, no Rio de Janeiro, na capital do Império, é fundado o Partido Republicano, que vai ter um jornal chamado A República, que está representado aí na imagem para vocês. E esse jornal ele vai fazer duras críticas não só ao imperador, Dom Pedro II. Ele vai fazer duras críticas ao regime monárquico, vai fazer duras críticas ao poder moderador, que acaba dando quase que plenos poderes ao imperador. Vocês lembram, né, do poder moderador? Se não lembram, voltem nas aulas de primeiro reinado, voltem nas aulas lá da política do segundo reinado. O poder moderador, né, é o quarto poder, né? Tem 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. O poder moderador era atribuído ao imperador, que como também era poder executivo, acabava tendo mais poder do que os outros, e o poder moderador tinha o papel de regular o legislativo e o judiciário. Então o imperador prevalecia sobre o poder legislativo e sobre o poder judiciário.
Então eles criticavam o poder moderador, era anti-republicano, nas ideias iluministas, nas ideias do liberalismo político, são três poderes iguais entre si. O poder moderador fazia com que o imperador tivesse mais poder do que os outros. E eles também criticavam a vitaliciedade do Senado. Vocês vão lembrar que a primeira Constituição do Brasil, se não lembram, voltem lá nas aulas de primeiro reinado, a Constituição do Brasil determinava que o cargo de senador era vitalício. Os senadores eram, a princípio, escolhidos pelo imperador, depois passaram a ser eleitos, mas o cargo de senador era vitalício. Uma vez eleito senador, você era senador até morrer. E os republicanos falavam, não, tem que ser um mandato limitado, tem que durar um tempo o cargo de senador, depois a pessoa sai e entra outro, não pode ser pro resto da vida. Então os republicanos defendiam, aliás, eles eram contra e criticavam toda essa situação política, toda essa organização política do Império. Então eles passaram a defender a destituição do imperador, ou seja, tira Dom Pedro II, tchau, vai embora, não governa mais. Implantação da república, né, que o Brasil deixasse de ser uma monarquia, passasse a ser uma república, como era basicamente o resto da América. Eram de países republicanos, todos os países independentes da América eram repúblicas, só o Brasil que não. E defendiam o federalismo. O que é o federalismo? É um modelo administrativo semelhante ao dos Estados Unidos. E é o nosso modelo administrativo hoje, no Brasil. O que é o federalismo? Na época, chamavam-se províncias, na época do Império, depois da proclamação da República, estados. Então, cada estado pode criar as próprias leis e cobrar os próprios impostos. Então, ele tem uma autonomia administrativa. Ele pode tomar decisões sem precisar consultar o governo central. O que sempre foi defendido no Brasil pelas províncias e depois da República pelos estados mais ricos, porque eles queriam fazer suas obras, tomar suas iniciativas sem depender da autorização do governo central. Durante a monarquia, se, por exemplo, São Paulo quisesse construir uma estrada de ferro, tinha que pedir autorização para o governo central, tinha que pedir autorização para o imperador. Se o Rio de Janeiro quisesse fazer uma grande obra pública, tinha que pedir autorização para o imperador. Com o federalismo, se São Paulo quer criar um novo imposto para arrecadar dinheiro e construir uma estrada, pode, o governo central não tem nada a ver com isso. Então você tem uma autonomia administrativa dentro de cada estado. Para os estados ricos isso é bom, para os pobres nem tanto, mas isso a gente vai discutir em outro momento. E o movimento republicano, o republicanismo, ele começa a crescer. Entre 1870 e 1872 surgiram 20 jornais republicanos espalhados pelo Brasil. Então já claramente, abertamente, há um movimento anti-monarquia no Brasil. Os principais defensores da República no Brasil eram profissionais liberais, uma espécie de classe média no Brasil. A classe média brasileira defendeu a República, era contra a monarquia. Então você tinha entre os republicanos muitos advogados, médicos, negociantes, professores, engenheiros, funcionários públicos, todos eles defendendo um modelo republicano, não mais um modelo de governo concentrado nas mãos do imperador, mas um modelo de governo que tivesse maior participação popular e que os eleitores escolhessem o seu governante. Então a maior parte desse movimento republicano é de classes médias urbanas. A princípio, então, reparem que as elites não eram assim tão favoráveis à República. E enquanto as elites não forem favoráveis à República não vai acontecer. Mas tem aí esse grupo aí de classe média, principalmente profissionais liberais, defendendo ideias republicanas. E o que acontece? Nesse mesmo período aí, a partir da década de 1870, as cidades brasileiras estavam crescendo, estavam se modernizando. E isso aumentava a quantidade de postos de trabalho assalariado. Então você tinha cada vez mais uma oferta para trabalho livre e aos poucos a escravidão ia diminuindo, como a gente viu nos vídeos anteriores ali sobre a economia do Segundo Império. E essas classes médias que estão crescendo, porque esses postos de trabalho nas cidades são postos de trabalho basicamente de profissões liberais, advogado, médico, professor, enfim, funcionário público. Então esses grupos estão crescendo, estão tendo uma participação cada vez maior dentro da sociedade, dentro da economia. Só que esses grupos não tinham participação política. A monarquia, por ser muito centrada na figura do imperador, fazia com que só tivesse participação política efetiva quem fosse próximo do imperador. Então era o imperador que escolhia quem ia participar da política, era o imperador que escolhia os ministros, era o imperador que determinava ali basicamente quem ia
ajudar no governo. Então essas classes médias se sentiam fora da política, se sentiam excluídas da vida política do Brasil. E essas classes médias viam na República como um regime mais aberto, mais democrático, com maior participação, já que as pessoas escolhem os governantes, eles viam essa possibilidade da República como uma forma de participação desses grupos na política. E eles defendiam um modelo republicano com voto universal, não o voto censitário que existia no Império. Voto universal, que todas as pessoas possam votar. Todas as pessoas do sexo masculino, tá? Mulheres ainda não. Mas todos os homens possam votar independente da renda. Eles acreditavam que a República, por ter essa maior participação popular, respeitaria a vontade do cidadão e as liberdades individuais, já que no Império, em última instância, prevalece a vontade do imperador. Então, as classes médias se tornaram republicanas. Além disso, a ideia de república representava progresso. A ideia de que a república, a democracia, maior participação, se não de todo o povo, mas maior participação de pelo menos uma parte da população na política, traria progresso, traria desenvolvimento. A monarquia era vista como algo retrógrado, como algo do passado. E o maior exemplo dos republicanos brasileiros era os Estados Unidos. Os Estados Unidos deixou de ser colônia, se tornou república e se desenvolveu muito rápido. O Brasil deixou de ser colônia, se tornou império e não se desenvolveu. Então, eles viam a república como um meio de desenvolvimento. A república tornaria o Brasil um país mais desenvolvido. Pois bem, eu disse que a república não aconteceria enquanto as elites não começassem a apoiar a república. A princípio, a maior parte das elites ainda defendia o imperador, porque elas eram beneficiadas pelo imperador. Né? O Partido Liberal e o Partido Conservador, que se alternavam no poder durante o Segundo Império, eram compostos por grandes latifundiários do Brasil inteiro. Então eles já estão no poder. Para eles está bom do jeito que está. E esses grandes latifundiários normalmente defendiam a escravidão, o Império mantinha a escravidão, então tá tudo bem. Só que no Oeste Paulista, vocês vão lembrar ali, o café que cresce no Oeste Paulista, diferente do Vale do Paraíba. No Vale do Paraíba esse movimento não vai acontecer, vai acontecer no Oeste Paulista. No Oeste Paulista, esses fazendeiros já são, em sua maioria, adeptos do trabalho assalariado. Eles estão contratando imigrantes europeus para trabalhar nas suas fazendas. Já não usam mais escravos, então a escravidão para eles já não é tão importante. E para esses fazendeiros do Oeste Paulista, a República parecia interessante. Por quê? Os fazendeiros do Oeste Paulista eles queriam desenvolver o interior de São Paulo, não só o interior, mas queriam desenvolver o estado de São Paulo, construir ferrovias para levar o café para o Porto de Santos. Eles queriam fazer algumas obras mais importantes, eles queriam discutir as taxas e os impostos dentro do estado de São Paulo, queriam discutir redução de impostos para alguns setores, aumento de impostos para outros, e tudo isso era emperrado porque esse tipo de decisão quem tomava era o governo central, era o imperador, e, enfim, e seus ministros. Então, no Oeste Paulista vai surgir o Partido Republicano Paulista, em 1873, cujo símbolo está aí do lado. O Partido Republicano Paulista, ele via na República uma possibilidade de autonomia. Então aquela ideia do federalismo, de cada estado ter autonomia para tomar suas próprias decisões, parecia interessante para essa elite do Oeste Paulista. Então a ideia deles era a seguinte: nós queremos tomar as nossas próprias decisões aqui no estado de São Paulo, investir no que a gente acha que tem que investir, construir o que a gente acha que tem que construir, aumentar imposto ou diminuir imposto do que a gente achar que tem que mudar, sem ter que pedir autorização para o governo central, sem depender das decisões do imperador ou de quem estiver no governo central. E a República aparecia como uma possibilidade de concretizar isso. Então vai surgir na cidade de Itu, Oeste Paulista, o Partido Republicano, como eu já citei, em 1873. E esse Partido Republicano, por ser composto por caras muito ricos, que são os cafeicultores do Oeste Paulista, vai começar a investir pesado em propaganda republicana. Panfleto, cartaz, textos em jornais, publicar jornais, enfim, esses caras vão começar a investir muito pesado na propaganda republicana. Então esses vão ser os caras que vão apoiar financeiramente, digamos, o movimento republicano. Então já é uma parte da elite brasileira defendendo
a república. Mas a maior parte da elite ainda defende a monarquia. Então não é agora que a república vai ser proclamada, mas a gente já tem uma parte da elite, uma elite nova, né? Os cafeicultores do Oeste Paulista são ricos há menos tempo. É diferente da elite do Nordeste, da elite do açúcar, que é a elite desde a época da colônia, que está há séculos no poder. É diferente da elite do Vale do Paraíba, que é um pouco mais antiga, não é muito mais antiga, mas é um pouco mais antiga. Essa elite do Oeste Paulista é uma elite nova, uma elite recente. Viraram elite faz pouco tempo. Mas esses caras vão ser os primeiros da elite a defender a república. Em que momento o resto da elite, ou a maior parte da elite, porque não vai ser a elite inteira, em que momento a maior parte da elite vai defender a proclamação da república? É o que veremos no próximo vídeo. Até mais.